Ai, que cheirinho bom de café, my God. Eu acho que ele já ouve na gente, né? Você não gosta de café. I do, the smell is wonderful. Oi, gente. Vocês já podem ouvir a gente? Não, pode deixar. Se tiver o computador aberto, não vicia, não. Bom, estamos aqui hoje. Esse é o programa de rádio mais que eu nunca vi, assim. Que os apresentadores ficam conversando entre si. Nunca vi Tomando isso, né? café. Só aqui mesmo. É só aqui mesmo que tem essas coisas. Mas não é um programa de rádio normal, né? Não é um programa normal. Mas então, hoje vamos falar, eu queria saber, nós temos 13 pessoas aqui com a gente. O que vocês gostariam? A gente está aqui hoje para responder perguntas. O que vocês gostariam de saber? Qual a sua, a sua necessidade? Porque não adianta eu ficar aqui falando coisas e, por exemplo, se eu vim com um assunto para casadas e vocês são todas solteiras, ou se eu venho com um assunto para solteiros e são todos casados, fica aquela coisa assim, ai, o que eu estou fazendo aqui? Então eu queria saber o que vocês gostariam, o que é a necessidade de vocês. Pode escrever aí no chat que a gente espera. Enquanto isso eu tomo meu cafezinho, a Helena não gosta de café, fico só tentando ela com um cheirinho aqui assim. Você não quis, eu ofereci. É porque eu pensei que não era descafeinado. Então vai lá fazer. Vocês querem café? Agora temptation. I'll go. Olha, se vocês não falarem, eu vou ter que escolher um assunto. Tava aqui com a Helena. O que a gente vai falar hoje no programa? Tem chocolate no café? Não. Chocolate engorda, Hernani. Só para os jovens que podem essas coisas. Vida espiritual seria um bom assunto. Vida espiritual, Milena. Mas o que é da vida espiritual que você gostaria de saber? Tá bom, então vamos lá. A Luciana botou ali assim. Bom, sabe aquela lista das 27 qualidades? Se a gente ficasse elogiando, não seria assim orgulho ou coisa do tipo? Eu também, eu também pensei assim um pouco quando a gente foi pensar nas 27 qualidades, porque tinham qualidades que eu pensava assim, poxa, como que eu vou falar disso? Parece que eu sou orgulhosa, que eu sou metida, que eu me acho a tal. Mas eu não sei vocês, mas no meu caso, a Helena com certeza é assim também, que é uma coisa que ela batalha muito. Então, tem pessoas que não precisam ficar, ela não precisa ficar se lembrando de 27 qualidades dela, porque ela já é toda orgulhosa, ela já é toda cheia de si, ela já é até um pouquinho orgulhosa. Mas tem outras pessoas que estão sempre se colocando para baixo, que estão sempre se achando inferiores. Você sabe aquele tipo de comentário assim, ó, ah, eu não tenho jeito para isso, ah, eu não sei fazer, ah, eu não consigo, ah, eu nunca fui boa nisso, ai, aqueles comentários assim, ai, minha mãe sempre falava que eu não tinha jeito. Então, essas pessoas, elas precisam desse exercício. Elas têm dificuldade em ver as qualidades que elas têm, né? Não é, Helena? Pô, quando eu fiz a minha lista,
Aí eu tive que ficar assim uns bons, longos minutos assim a pensar, o que é que eu vou escrever nesta lista? Foi algo assim, mas espera aí, eu também sei fazer isso, eu também... Mas aí a pessoa fica pensando, mas não sou tão boa assim. Então realmente foi um bom exercício. Então, por isso que a gente falou, não é que seja do orgulho. Claro, tem pessoas que são orgulhosas, mas às vezes a gente fica tanto olhando os defeitos, tanto olhando as nossas falhas, aquela coisa de se vasculhar tanto, que você começa a ficar, como que se fala? Sobrecarregada com tantas falhas, com tantas coisas erradas. E depois você começa a não ver nada de bom em você. Então, quando você para perceber as suas qualidades, você acaba vendo assim, poxa, eu precisava disso, eu precisava disso. E eu também vi isso. Eu vi assim, poxa, eu precisava ter visto essas qualidades, que às vezes eu fico assim, só me colocando para baixo, só me, sabe? Só assim, ai, poxa vida, isso não deu certo, ai, não saiu daquele jeito, poxa, eu não acerto as coisas, e só fica se cobrando tanto que você deixa de ver E as suas qualidades. E você precisa das qualidades para que você seja uma pessoa confiante, não que você seja orgulhosa, mas é necessário que exista na gente uma autoconfiança, né? Quando a pessoa tem essa tendência a não achar nada de bom nela, ela também deve ser, ela também é assim perante Deus. Sabe aquela pessoa que está sempre assim, tudo que o pastor fala, ela acha que é ela. Quando o pastor está pregando, tipo assim, você tem que ser, tipo assim, claro, a gente tem que se arrepender daquilo, das coisas erradas, a gente tem que ter um equilíbrio. Mas sabe aquela pessoa que toda a hora, sim, pastor, eu tenho esse problema. Sabe, tipo assim, o pastor chama, vem na frente você que é um pecador. Você, sabe aquela pessoa nova que chegou na igreja? Ela está sempre lá. Você está abordando uns pontos Por interessantes exemplo, aí. a pessoa não, porque assim, tem uma diferença, o pastor vai sempre chamar a pessoa para a salvação. Vem aqui na frente você, mas tem pessoas que são demais por causa desse problema aí. Elas pensam que porque elas tiveram um mau pensamento já têm que se batizar de novo. Estamos levando isso para o lado espiritual, não é? Ou então porque ela respondeu torto para o marido porque estava se calhar naqueles dias, pronto, tenho que me batizar de novo, ou então eu não sou merecedora de ser parte do grupo tal, se calhar ela é líder num grupo, vai falar com o pastor, pastor, eu não tenho condições nem de ser obreira ou de ser líder não sei o quê, ou de ajudar, porque ela pensa que ela é o pior dos piores. Então tem que existir um equilíbrio. A gente não pode estar, nunca pensar que a gente está lá em cima, mas também não pensar que a gente. Porque Jesus, veja só, os homens no passado, eles tinham problemas. David, por exemplo, olha o que é que ele fez. Mas como é que era o coração dele? Claro que não se justifica, mas todos os homens de Deus do passado tinham as suas falhas, que até eram até grandes. Não é? Deus aparecia para a pessoa, para Moisés, né? Olha, você vai libertar o meu povo do Egito. Mas quer dizer, dando um monte de desculpa porque não sabia falar direito. Poxa, imagina, né? Se Deus está ali na tua frente, em forma de sarça, né? O anjo veio falar com você, olha, você vai ser enviado para esta missão especial. Eu não posso, mas eu não sei nem falar, eu gaguejo, e a voz de Deus, não, você vai, não sei o quê, você vai fazer, vou te dar as palavras. Mas mesmo assim, quer dizer, isso é um exemplo do passado e nós é a mesma coisa. Exatamente. Então a gente tem que tem que ser inteligente. Acho que essa é a palavra. Tem que ser inteligente e sempre na nossa vida tem que existir equilíbrio. A vida da gente tem que existir um equilíbrio. Por exemplo, você não pode ser muito, digamos assim, humilde demais, porque aí você vai ser aquela pessoa que não se impõe, você vai ser uma pessoa insegura, porque aquela humildade vai te fazer, sabe? Você tem que ter um nível de humildade e um nível de conhecimento do seu valor. É aquela mulher, por exemplo, que ela está num relacionamento, o marido está traindo,
o marido já não dorme no mesmo quarto que ela, Bate o nela. marido maltrata ela, não digo nem bater, porque se de ser bater, claro, bater você já vai, mas não, ele faz essas coisas e ela continua com ele, porque ela pensa assim, mas ele é o meu marido. Poxa, é o seu marido, mas ele tá dormindo com outras mulheres, você não tem que aceitar isso. E muitas mulheres pensam que submissão, que Humildade, se humildade colocar para é baixo. você ser uma Amélia, é você ser ali, sabe, debaixo dos pés dele. E poxa, o Senhor Jesus falou que nós temos que amar os nossos maridos, mas os maridos também têm que amar as suas esposas como a si mesmos. Como ela ama a igreja. E como ama a Olha só, igreja. Jesus ama tanto a sua igreja que deu a sua vida por ela, né? Exatamente. Então você vê, você pensando, você vai ver, poxa, não pode não existir equilíbrio na nossa vida. E o equilíbrio é a base de tudo. É por isso que nessas qualidades, quando a gente falou dessa tarefa das 27 qualidades, era mesmo para a gente entender esse lado. Para a gente ver que, poxa, não é. Claro, tem aquela pessoa que é super, já sabe todas as qualidades dela. Essa aí tem que fazer. Ela tem que fazer o contrário. A lista, Ela tem que fazer a lista dos 27 defeitos dela. Para ela se lembrar que ela não é tão boa assim, né? Mas quando a gente falou daquelas 27 qualidades, foi justamente pensando nessas pessoas que estão sempre se colocando para baixo. Sempre, quando você fala assim, olha, fala de um defeito, você não acha um. Tem pessoas que não, tem pessoas que ficam assim, defeito, defeito, ela pensa assim, eu não tenho defeito, se acha santa. Então essa sim é aquela que tem que ficar ali batendo a cabeça para fazer a lista dos 27 defeitos. Mas tem aquelas que quando fala assim, fala uma qualidade e ela fica, qualidade, não tenho qualidade, mas se me perguntar os meus defeitos, eu sou assim, sou assado, tenho isso, faço aquilo outro. Então, essa pessoa, ela precisa ser trazida para ter um equilíbrio. Então, o equilíbrio vai ser ela o quê? Ela saber não só os defeitos, mas saber também as qualidades dela. Por isso que não é um orgulho. E sabe o que é que acontece quando a pessoa é assim? Eu estou a falar isso porque isso já aconteceu comigo, muitos anos. A pessoa fica assim, a andar em círculos, não só espiritualmente como fisicamente, ela não dá fruto. Porque veja só, espiritualmente é assim, ela nunca sai daquele círculo de ainda estou-me convertendo. Quer dizer, a vida dela já está nas mãos de Deus, ela está fazendo direitinho perante Deus. Ela não é perfeita, mas ela é sincera, sabe? E duvida que o Espírito Santo vai vir sobre ela. Eu demorei para receber o Espírito Santo por causa disso. Eu achava que... Você demorou? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos, Helena? Eu achava que era algo assim... Você já era casada quando você recebeu o Não, Espírito Santo? não era. Mas foi uma luta muito grande, porque eu achava que... eu olhava para as outras minhas amigas, eu recebi o Espírito Santo hoje. E eu realmente via Deus nelas assim, uau, quem me dera ser assim como elas. Ainda falta muito para eu chegar nesse nível para o Espírito Santo vir sobre mim. Não é? Isso é uma mentira, porque Deus não te escolhe porque tu és boa em alguma coisa, mas sim pelo teu relacionamento com Ele e aquilo que tu és perante Ele. Mas fisicamente, olha o que é que isso faz. Aparecem oportunidades, coisas novas, que você nunca fez, que eu nunca tinha feito. E a gente sempre fica assim, não me escolhe a mim não, eu não tenho... Não, eu não sou boa com essas coisas. Não, eu sou... Sabes? Então, sempre a bênção vai para outra pessoa que teve fé, né? Que teve a autoestima suficiente para aceitar o desafio. Então, isso aí a pessoa vai se sentindo cada vez mais para baixo, porque ela perde oportunidades, ela é tomada de medo, tudo por causa das inseguranças dela, porque ela acha que não é boa o suficiente para fazer determinada coisa. O que você teve você acha que foi difícil para você receber o Espírito Santo? Por que você acha que levou 3 anos? Foi exatamente isso? Ou teve Foi mais? isso misturado com dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas. Porque eu achava, eu realmente acho que isso foi tudo inferioridade. Eu achava assim,
Ah, por exemplo, eu tinha uma amiga que nós andávamos sempre juntas, a gente ia para a igreja juntas, ela me ajudava e eu a ela. Então ela era tipo um escape para mim, porque eu não tinha paz dentro de casa por causa do meu pai e da minha mãe. Então eu ficava na casa dela, íamos juntas para a igreja. E eu olhava para ela e eu via assim, uau, ela é tão espiritual, olha só, ela conhece a Bíblia, ela sabia a Bíblia toda. Eu não. Eu sempre esqueci o nome dos personagens bíblicos. Até hoje continua assim, mas houve uma época que eu fiquei boa, porque eu andava sempre com ela, porque eu achava que aquilo é que ia ser bom para mim. Então, eu achava ela assim, lá em cima, uau, um dia. Então, quando ela recebeu o Espírito Santo, eu falei assim para ela: olha, realmente, né, tu tens todas as qualidades, tu és de Deus e tal. Mas dentro de mim eu achava assim: "Ih, ainda falta, ainda tenho muito chão para andar." Mas não é assim. Então foi preciso. E por causa dessa forma de pensar, que aconteceu algo depois no passado anos na minha vida, que eu olhava para uma pessoa assim, uma esposa, né? Com assim, ele estava lá em cima, sabe? Eu não via a pessoa como uma pessoa normal, eu sempre acho os outros Melhores do que melhores. você, né? Sim, e isso sempre me atrapalhava. Então o Espírito Santo, o bispo falava, receba o Espírito Santo na reunião, e eu sempre pensava assim, eu ainda tenho que mudar nisso, ainda tenho coisa pequenina que acontece diariamente, que a gente tem que mudar, mesmo depois de ter o Espírito Santo. É que na cabeça fica assim, para eu receber o Espírito Santo eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que ser, você fica pensando assim que você errou, você depois você fala assim, poxa, eu tenho o Espírito Santo. Mas aí qual o trabalho, assim que você usou sua fé e você é batizada no Espírito Santo, qual é o trabalho do diabo? Você tem que entender qual é o objetivo dele. O objetivo dele é fazer você duvidar. Porque quando você duvida, você você deixa de usar a sua fé. Sabe o que acontecia também comigo? Espera aí, deixa eu acabar o meu raciocínio. Muito importante que eu vou falar aqui agora. Ok. Já vou deixar você. Não esquece que você ia falar, não. Porque agora eu já esqueci o que eu ia falar. Oh, caramba, que o diabo faz a pessoa. Esse é o problema. Eu não é o quero diabo, falar. não, Lene, sou eu mesma. Não, a senhora falou que o diabo traz. Qual é o trabalho dele? É trazer dúvidas. Trazer dúvidas, Chega mais pra cá, porque o sol tá naquele momento agora. O diabo, e olha só, gente, isso é muito importante você entender, tá? Foi só quando eu entendi isso que eu pude me libertar, porque existia uma guerra dentro de mim. Era assim, eu tinha certeza do Espírito Santo. Mas toda vez que eu errava, toda vez que eu fazia algo errado, ou toda vez que eu olhava para alguém que era, aos meus olhos, era mais santa do que eu, por exemplo, eu sou de falar muito, eu sou de conversar, então você já viu, né? Quando você fala muito, é muito mais fácil você falar besteira, você falar o que não deve, do que a pessoa que é mais calada. Mas não quer dizer que ser mais calada é melhor do que a que fala muito. Porque ela pensa, ela não Por fala. quê? Porque ela não fala, ela pensa e ela guarda. Geralmente é assim. E a outra, que fala o que pensa, ela fala, se ela tá errada, ela é repreendida, ela toma na cabeça, eu já tomei muito, ela toma na cabeça e ela aprende. Mas e a reservada, que fica com tudo acumulado lá dentro dela? Mas ela aparentemente parece ser mais santa, porque ela é calada, ela não fala besteira, ela não abre a boca dela. Então essas coisas, para uma pessoa tipo eu, que falo muito e às vezes fala besteira, olhar para uma pessoa calada, que quase não fala, você acaba admirando aquela pessoa por aquela qualidade dela. Mas na realidade, aquela qualidade para ela é uma pedra de tropeço. Vocês entendem? Mas voltando aqui, como que o diabo faz? Então, o objetivo dele é fazer você duvidar. Então, o que ele faz? Ele não traz dúvida. Pensa comigo, tá? Vou falar pausadamente para você entender. O diabo não traz dúvida. O diabo acusa. E aí
você duvida. O diabo te acusa, o diabo fala, você é assim. Aí quando você fala assim, eu sou assim, eu sou assim. Pronto, você duvidou e você aceitou aquilo que ele acusou. Por isso que para você vencer tem que existir a batalha. Ele acusa, você não aceita. Ele acusa, você contesta. Ele fala, você fala, não sou. Ele fala, você diz, não é. Ele fala, você não consegue, você fala, eu consigo. Você não é de Deus, você diz, eu sou de Deus. Eu uso a minha fé. É isso que é usar a sua fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que você deixa de contestar as acusações do diabo, você automaticamente duvida. E quando você duvida, você não usa fé. E quando você não usa fé, automaticamente você deixa de agradar a Deus. E nunca acaba, né? E é por isso que aí o diabo conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu fazer você duvidar e você já perde a sua bênção, você perde o que você tem. Então, a dúvida, gente, vem para mim. A dúvida vem para todos nesse... A dúvida não, as acusações vêm para todo mundo. Mas é você que deixa as acusações do diabo se transformarem em dúvidas dentro de você. Por exemplo, ele fala assim, você não tem o Espírito Santo. Aí você fala assim, eu tenho o Espírito Santo sim. De onde está vindo esse pensamento diabólico? De onde que está vindo isso? Você contesta aquilo ali. Você não fica assim, eu não tenho o Espírito Santo? A Que pessoa usa a isso? cabeça. Mas por que eu não tenho o Espírito Santo? Eu não tenho o Espírito Santo. Meu Deus, é verdade, eu estou me enganando, eu não tenho o Espírito Santo. Pronto. Foi fraca, foi sem usar a fé, foi pelo sentimento, porque deu ouvido às acusações. Mas quando você é forte, quando você usa a sua fé, você fala assim, você contesta, você pergunta de onde está vindo esse pensamento? De onde está vindo isso? Porque eu vejo a minha mudança, eu vejo que eu sou de Deus, eu vejo as minhas atitudes, eu vejo o que eu falo, eu vejo o que eu vivo. Eu não sou perfeita, eu vejo também que eu não sou perfeita. Mas eu vejo que eu mudei a minha vida, que eu faço as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, eu uso a minha fé. E, meu Deus, e se tem mais, se tem alguma coisa que não tá bom, é só o Senhor me falar, me mostrar, porque eu tô disposta a mudar e pronto, e você segue em frente. Mas não tem pessoas que quando o diabo acusa, aliás, a maioria, o diabo acusa e ela aceita. O diabo acusa e ela dá ouvidos. É igual aquele dia que eu falei pra vocês. É ficar tendo conversinha com o diabo. É ficar tomando cafezinho com ele. Senta na mesa e toma cafezinho aí. É, você, hein? Você isso. Eu? Mas eu que isso? Que eu que? É, você fez assim. Você não presta. Você é falsa. Você é isso. Você é aquilo. Que isso? Poxa. Pô, toma mais um cafezinho. Não fala assim, não. É tão desgraçado, É não é? Sabe o que é que aconteceu comigo? Eu tenho a certeza que algumas estão a identificar com o que eu vou dizer. Por causa desse meu jeitinho assim inseguro, o diabo só me bombardeava com esses pensamentos, acusações. Tanto é, eu era tão exagerada, por isso é que eu demorei para receber o Espírito Santo, que qualquer coisinha eu achava que eu não era liberta. Eu achava, por exemplo, tinha uma vez, ou várias, que eu ficava, sei lá, com uma infecção, alguma coisa, de vez em quando aparecia alguma coisa, eu já achava que eu não estava bem. Ou então, se eu fizesse alguma coisa, tipo assim, se eu estivesse com amigas e eu falasse algo que eu não devia, aí, pronto, no dia a seguir eu estava na reunião, se fosse sexta-feira ou não, ou então eu li alguma coisa, ó, quem faz isso aí é um espírito, quer dizer, e eu tornava as coisas, eu desproporcionava as coisas para mim, na minha cabeça, eram gigantes. Eu era burra, sabe? Burrice. Eu não pensava. Isso que a senhora falou agora chama-se usar a inteligência e a cabeça. Tipo assim, espera aí, de onde é que está vindo isso aí? Mas eu não, eu era aquela totozinha, vocês chamam o quê? Boboca? Que ouvia, ai, é verdade, é verdade. Eu nem sei quantas vezes é que eu me batizei, eu perdi a conta. Porque tudo eu achava que eu era a pecadora, que eu era
que eu não era liberta. Aí o que acontecia? Vinha as reuniões de sexta-feira, eu ficava com medo. Aí vinha uma voz assim, olha só, hoje eu rio. Sabe por que eu rio? Porque eu aprendi como é, lidar com isso, né? Cortar isso aí e lutar contra isso. Uhum. Que eu depois posso até explicar o que é que eu fiz. Então, vinha aquela voz, tu vais manifestar. Aí eu ficava assim, mas espera aí, eu vivo uma vida reta, eu sou sincera, Você não contesta. É engraçado, as pessoas não é? ouvem. É muito forte isso. Você vai manifestar. Olha só. Você vai manifestar. Que Você vai isso? manifestar. Imagina se o Espírito Santo. Se o Espírito Santo vai falar assim para você. Você vai manifestar, hein? Você vai manifestar. Você é possuída. Será que o Espírito Santo ia falar isso para você? E o Olha, diabo vai falar isso para você? O diabo, ele quer mais causar. é se esconder, não Então você sei. tem que ver, você tem que Desgraçado. analisar o que é que está acontecendo. Claro, tem aquelas vezes que você pensa assim, ah, mas eu posso estar me enganando. Mas por que você pode estar se enganando? Por que você vai se enganar? Aí a pessoa tem que ser sincera, se analisar realmente os meus frutos são bons. Ou Exatamente. então, eu ainda tenho desejos que não são bons. Isso aí não é bom sinal. Eu sinto coisas, eu estou fazendo coisas que eu sei que aí é Você diferente. está fazendo coisa errada ainda. Pô, Aí, claro. mas Mas normalmente digamos a pessoa não você tá. está quando ela sofre desse Exatamente. problema. Olha, uma vez, tudo que foi uma palavra que eu ouvi. Eu não sei quem foi, numa reunião ou uma reunião, não sei o que é que foi. Só sei que uma pessoa falou assim: olha, não foi nem isso, foi uma palavra que eu li na Bíblia. Uhum. Tipo assim, que o Senhor Jesus foi tentado, não é? Não sei se foi aí, está a ver como é que eu sou boa para lembrar, mas que foi assim. Sabe aquela passagem que fala maior é o que está em mim do que o que está no mundo? Uhum. Então, está aí, eu comecei a usar a cabeça e falei assim, oh, espera aí. Aí vinha dúvidas, vinha pensamentos, acusações. Eu orava e falei assim, olha, maior é o que está em mim do que tu. Eu Uhum. sei quem está em mim. Olha, rapidinho a dúvida desaparecia. Uhum. Nunca mais eu tive esse A problema. dúvida desaparecia, não. As Sim, as acusações acusações, desapareciam, rapidinho. né? Mas foi As preciso. acusações desapareciam. Por quê? Porque você Vai. desvendou quem estava ali por Foi, trás. olha, olha, quando eu olho para trás, eu vejo os anos que eu perdi. Olha, eu sinto-me assim tão chateada, tão revoltada. Uhum. Tipo assim, eu perdi tanto tempo, já podia ter recebido o Espírito Santo, mas tudo coopera, não é? Tudo coopera, claro. Estou aqui agora falando dessa minha experiência e eu sei que muita gente passa por isso. E se a gente não passasse por essas coisas, como que a gente ia poder ajudar outras pessoas, Exatamente. né? Então, Olha, você vê que às vezes até o que você tem passado, as suas lutas, suas dificuldades. Por exemplo, a Helena levou 3 anos para ser batizada com o Espírito Santo. é Mas quase quatro. hoje, então hoje, você quando ouvir, você fala assim, poxa, eu tô 1 ano buscando o Espírito Santo. Se ela levou 3 anos, então eu não vou desistir. Não quer dizer que você vai levar 3 anos também, né? Espero que É, você entenda mas tem pessoas que que não recebem é o Espírito assim. Santo mais rápido. Tudo Exatamente. vai da entrega. Tudo vai da entrega, vai da sua fé. Porque, gente, o segredo todo está na fé. O segredo de tudo está na fé. É o que você crê. Se você crê no batismo, no seu batismo com o Espírito Santo, quem que pode tirar isso de você? E é É uma... igual assim, eu sou mulher, tá? Eu sou mulher. E você vem pra mim e diz: "Não, Fernanda, você não é uma mulher, você é um homem". Como que eu vou aceitar alguém dizer que eu sou um homem se eu sou uma mulher? E você sabe que é uma mulher, né? You know. Não, claro. Eu sei que eu sou uma mulher. Aí alguém fala assim: "Não, você não é mulher, você é um homem". Como que alguém vai me convencer que eu sou um homem se eu sou uma mulher? Mas o diabo convence a pessoa de que ela não tem o Espírito Santo. E ele começa devagar. E como que ele... Porque a pessoa não creu. Eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa não creu. Mas quando você crê... E você sabe, eu lutei muitos anos com as acusações do diabo com relação ao meu batismo com o Espírito Santo. Eu lutei muito, porque ele me acusava o tempo inteiro. Era acusação, justamente por causa da minha falta de equilíbrio, de entender. Eu acho que isso também vem, a maturidade, as experiências me ajudaram
ao longo dos anos, mas era uma batalha muito grande com as acusações do diabo. Ele sempre me acusando. Sempre me acusando, você não é de Deus, você não é de Deus. Aí eu ficava assim, meu Deus, de onde vem isso daí? Por que tá me acusando toda hora? Desgraçado, né? Por que você acha que ele queria? Ele queria me impedir. Ele queria, e Deus também até permite, porque eu tenho que testar aquilo que eu creio. Eu tenho que ver aquilo que eu creio. Porque, como eu disse, se eu creio que eu tenho Deus dentro de mim, se eu creio no meu batismo com o Espírito Santo, como que eu posso aceitar acusações e deixar as acusações se transformarem em dúvidas dentro de mim? É porque, na realidade, eu não cria. E se eu não cria, eu não estava usando a minha fé. E se eu não estava usando a minha fé, eu não estava agradando a Deus. Consequentemente, eu volto a estaca zero. E sabe o que é que o diabo faz? E agora que a gente está falando sobre isso, eu estou voltando assim ao passado, pensando naquilo que eu passei. E ele faz a pessoa pensar que é só ela que está passando por aquilo. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo o quê? Aqui nós estamos descobrindo a careca do diabo. A gente fala isso em Portugal. Descobri-te a careca. Tipo assim, eu sei que és tu que estás aí. Quer dizer, a gente já não está mais assim, ó, com os olhos tapados. Ele faz a pessoa ficar tão envolvida naqueles pensamentos, naquelas acusações, que a pessoa pensa que ela é única. Então, ela tem medo de falar com o pastor, tem medo de falar com a amiga dela, porque ela acha que ela está mal espiritualmente. Está endemoniado, ou sei lá o que é que ele acusa a pessoa. Então, eu acho que está na hora da pessoa ficar esperta e começar a, tipo assim, já saber lidar com isso. Não é? Porque a gente fala bastante sobre dúvidas, a senhora fala sobre isso nos programas e tudo. E não se deixar enganar com isso aí, porque isso aí é uma perda de tempo. Exatamente. É uma perda de tempo. Isso aí. Então vamos ler aqui o que eles estão escrevendo agora. Vou voltar um pouquinho para cima. Ver aqui algumas coisas. Ai, falo demais, me sinto mal, queria ser assim. Fui me expulsado para mudar, mas é muito difícil. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu estava assim durante anos, com esses medos que eu tinha, cresceram dentro de mim. Houve dias que tive medo de escuro. As dúvidas entravam dentro de mim e ia aumentando. Eu recebi vários atendimentos. É a Nath, né? Recebia orações e ficava esperando manifestar. Olha, foram dias horríveis. Então, Nath, por que foram dias horríveis? Porque você estava na batalha. Tem a época da batalha, né? Eu também passei dias horríveis. Teve um dia que eu falei assim, meu Deus, eu não aceito mais isso. Porque é um tormento dentro de você. O diabo, ele sabe que ele está te atormentando. E ele sabe que para ele conseguir, ele tem que fazer a pressão forte. Tem que ser uma pressão forte. E se você deixar aquilo ali entrar, se você não lutar, não ficar batalhando, e você deixar aquilo virar, aquela acusação virar dúvida, já era. Aí ele sabe que ele conseguiu. Tudo que ele quer é fazer você duvidar. Quando ele acusa, ele tá te acusando, ele tá apontando o dedo para você. Se você não é forte o suficiente para ir e não apontar o dedo, não esculachar com ele, se você não é forte o suficiente para ir de frente a ele, encarar então, ele, faz? falar assim, olha aqui. Exatamente, encarar com ele. Violência. Com violência. Por isso que, olha, gente, o reino de Deus é tomado pela violência. É ou não é? E sabe uma São coisa? Os violentos que por causa dessa violência. É a violência contra você, é uma violência aqui na sua cabeça, é uma guerra dentro de você. É como se tivesse sangue jorrando assim para todo quanto é lado. Às vezes eu me imagino, sabe como? É até engraçado. Às vezes eu imagino assim, saindo de dentro da minha cabeça uma espada que eu saio cortando assim.
a espada bem afiada que sai cortando, aí eu vejo o sangue subindo para tudo. Olha a imaginação fértil, né? Mas é isso que eu vejo. No mundo espiritual é assim, não tem outro Exatamente. jeito. E outra coisa, isso aí que o senhor está falando é verdade. Mas eu também acho o seguinte, que a pessoa tem que estar vigiando. Por quê? Porque eu era muito assim, sabe? Eu era Maria vai com as outras. Me falavam assim, sabe, no grupo jovem, sabe aquelas pessoas assim que não, a gente está todo mundo novo na igreja, não entendo muito da fé. Aí fala assim, olha, eu acho que tu precisas de oração. Por que tu não sabes o Espírito Santo ainda? Aí eu ficava assim, uma palavrinha. Pronto, já fez um ninho aqui, ó, na minha cabeça. Aí depois vinha outra, falava uma palavra negativa. Eu era assim, eu parecia que eu atraía palavras negativas. Na verdade é que eu aceitava elas, né? Porque eu me achava um lixo. Então, era assim. Até que chegou um ponto que eu estava tão cheia de pensamentos negativos, de coisas que eu aceitei, que eu ouvi, eu nunca rejeitei essas palavras, que foi fácil, eu fui uma presa fácil para o diabo. Agora, se quando vier uma acusação, eu falar logo assim, está amarrado em nome de Jesus, de onde é que isso está vindo? Não é? Aí o diabo não ia ter feito o que ele fez comigo. Foram anos, 3 anos e meio, que eu me lembro. Não sei se foi mais, mas eu sei que foram 3 anos e meio, pelo menos, nessa vai e não vem, vai e não vem. Vai e não vem. Olha. Essas coisas assim diferentes são de Portugal, tá, É. gente? Esse vai e volta. Bom, para fechar, o que você falou é muito importante, vigiar, né? Porque é quando você está vigiando que você começa a se perguntar. É que você começa a luta. É que você começa. É tipo assim: é igual o inimigo entrar numa cidade que tá todo mundo dormindo. Pronto, ele chega e vence. Por quê? Porque não tinha ninguém vigiando. Não tinha ninguém de prontidão. Mas quando você está vigiando, você está de prontidão. E quando o inimigo vem, você já está pronta com as suas armas para contra-atacar. Ele ataca e você contra-ataca. Você não está dormindo, você não está assim, despercebida. Eu era muito assim. Então, o que acontece? Quando o diabo traz as acusações, porque você está vigiando, você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que lutar, você sabe que você tem que combater, você sabe que tem que fazer tudo. Agora, se você não está vigiando, você faz assim, ó. Eu não sou de Deus. Eu não sou de Deus. Começou assim, você não é de Deus. Eu não sou de Deus? Eu não sou de Deus. Aí acontece uma coisinha, olha, realmente eu não sou de Deus. Realmente eu não sou de Deus. Mas olha a diferença. Quando a pessoa está vigiando, ela significa o quê? Ela está em espírito. A gente ouve o Bispo Macedo falar tanto sobre isso, olha, que bênção. Aí é o que está em espírito? É ler a sua Bíblia, meditar. Porque quando vierem essas dúvidas, essas acusações, rapidinho eu falo assim, mas espera aí. Não, está escrito isto assim, 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 é pela fé que eu recebo. Está em espírito, está vigiando também, né? Então, Porque você está em espírito, você está vigiando. Você está de prontidão, você está alerta. Você está vigiando aquilo que são as coisas que o diabo vai trazer para você. Então você não está ali de bobeira. Você não está ali distraída, sem pensar, você está... Peraí, de onde veio esse pensamento? Logo você se pergunta, de onde está vindo esses pensamentos? De onde estão vindo essas coisas? Por que eu estou assim? Você começa a vasculhar. Você não aceita, você contra-ataca. E esse é o segredo para você vencer as acusações do diabo, para você não ser uma fraca, para você não ser um fraco, para você não cair nas armadilhas dele. Tá aí, já damos os segredos hoje, já falamos tudo que a gente tinha para falar aqui hoje. É verdade. E isso vai para a parte física, né? Que Exatamente. A gente começou a falar. Vem assim um desafio novo. Ah, sim, eu posso. Não sei muito do assunto, mas eu posso porque está escrito, né? Que com Deus eu posso tudo. Então eu vou aprender, vou estudar, vou fazer o que for preciso, mas eu posso. Então, gente, é isso aí. Falamos bastante, não vou falar mais, porque senão começa a complicar, começa o que a gente já falou foi o suficiente. Se fosse vocês, pensava, parava agora e pensava um pouquinho. Será que você tem vigiado? Será que você tem prestado atenção
nessas acusações? Será que as acusações já se transformaram em dúvidas dentro de você? Será que você tem usado a sua fé? Será que você tem agradado a Deus com a sua fé? Então, fica aí as perguntas para que vocês se analisem e respondam e saiba agora como que você tem que estar, como que você tem que estar lidando com essa situação, respondendo, contra-atacando as acusações do diabo para que elas nunca venham a se transformar em dúvidas dentro de vocês. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até segunda-feira.